Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Nós e César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos 12:17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou a revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda-se, já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse nutrir e conduzir no caminho do Pai. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de perceber e confessá-los a mim mesmo. Aqui, sobretudo, maldoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, recorridos e interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam cumpridas segundo a vontade de Deus. Que a paz irradie no coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada com todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados,
possamos compreender as leis que regulam o espiritual e ter a sabedoria de aplicá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. E assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Então a gente estava analisando o final do Xenetão. Para criar clichês positivos é necessário um movimento positivo diante da vida, assistindo filmes edificantes, programas edificantes, livros edificantes. Procurar ser seletivo na vida e ir em busca do que, em sua essência, é realmente bom. Porque de espíritos obsessores nunca vem nada de bom. Então, muito cuidado com o que for ler, porque livros mediúnicos dos obsessores poderão despertar clichês mentais negativos que estavam no nosso inconsciente, confundindo nossa edificação moral dentro da doutrina. Tudo é uma questão disso. Então a gente viu muito bem a respeito do que é edificante, dos filmes, dos programas, das leituras edificantes. E a gente tem que ficar focando nisso. Porque é muito delicado isso quando ele fala aqui, de espíritos obsessores nada muito bom. Algum tempo atrás, a gente estava questionando a nossa livraria aqui. A respeito de livros que tinham, que a gente questionava muito se eram livros edificantes. Existiam livros mediúnicos de pessoas que não seguiam a doutrina espírita. Livros que eu particularmente nunca gostei e sempre fui contra. E eu observei e tive que escutar um comentário dizendo que Kardec falou que na livraria espírita tinha que ter livros também que falavam assim, contra a doutrina. Como se na livraria espírita tivesse constado de toda a qualidade de livro. É verdade que eu acho que na Obras Póstumas Kardec fala isso. E eu acho interessante e acho legal que Kardec fala que no início da codificação, as obras que ele ia trazendo para a doutrina, ele falou que podia deixar obras antigas, obras que até falasse contra a doutrina, para que a pessoa pudesse ler e tirar a sua conclusão. Ver qual é a opinião que deveria ser. Isso é um fato documentado na história, que você pode, e acho que é educativo sim, você confrontar opiniões diferentes em determinadas fases evolutivas da humanidade. Isso é uma coisa. Agora, você trazer livros obsessores para dentro da codificação é uma distância muito grande uma coisa da outra, sabe? E aí você abrir a porta para que uma pessoa seja inadvertidamente levada a coisas equivocadas por uma imprudência sua. Você deixar outros livros, entende, que fazem parte da evolução, entende? Tudo bem. Eu acho que deve ter livro de Emmanuel Kant, de Platão, tudo que é Santo Agostinho. Não vejo problema nenhum, acho que é até bom. São livros filosóficos interessantíssimos da gente ler. Agora, jamais deixar uma obra deturpada diante da doutrina ficar sendo oferecida para os outros. Isso jamais a gente deve fazer. Mas graças a Deus, aos poucos a Meire foi selecionando, e está selecionando, e a coisa está
está sendo filtrada, sabe? Para que fiquem obras doutrinárias e cunhos doutrinários, essas obras complementares. Nunca pense que você vai ler um livro que tem coisas equivocadas que não vai ficar na sua mente. Porque fica. Uma das obras que mais deu dificuldade para eu conseguir apagar depois que eu li, foi algumas obras que saíram a respeito do nosso irmão Inácio Persis, uma obra equivocada, um confrade lá de Belo Horizonte, em que ele publicou 8 livros a respeito disso, muito antidoutrinário. E quando eu vi que eu estava querendo doutrinário, eu parei, né? Minha esposa gostou dos livros e continuou lendo. Eu falava para ela, vai cuidar com isso, né? Até hoje, tem uma frase no livro que ficou gravada na cabeça dela. De vez em quando ela diz a frase, né? E quando ela fala a frase, eu nem questiono mais, né? Mas eu fico imaginando o tanto que a influência chegou e penetrou no campo mental. É preciso extrema vigilância depois que você lê uma obra equivocada para você depois tirar ela da sua cabeça, porque eles fazem isso com uma malícia que é inquestionável, sabe? Ele fala, 90% do livro está lá na doutrina, aí solta uns 10% que vai destruir você, sabe? Porque o que acontece é que você faz um clichê mental de algo que é negativo. E entenda, aquele clichê mental que foi feito, que é negativo, está sendo trabalhado não só pela obra que você está lendo, mas pela sua influência negativa que não quer que você vá adiante. Eu já falei para você, gente, preste atenção. A gente tem os espíritos superiores, nossos anjos da guarda, temos os espíritos familiares, positivos, temos os simpáticos que não querem que a gente vá para frente, e tem os inferiores que querem prejudicar a gente. E nesses inferiores, a maioria deles conviveu com a gente em encarnações passadas. Eles sabem aonde está a nossa fraqueza, eles sabem aonde vai catucar aquilo que vai nos influenciar, porque a semente já existe em nós, que está dormindo, mas está lá a semente. E quando você vê algo que é equivocado, que ele sabe que está de acordo com aquele desejo, que está acalentado o seu, ele estimula. E quando ele estimula, entenda, o que toca a gente não é a ideia que está vindo, é a emoção que gerou aquela ideia. A gente já estudou com vocês aqui e viu, cada pensamento que eu tenho, ela é composta de uma ideia, que é o componente cognitivo que está levando aquele pensamento, uma opinião, que é o julgamento que aquela ideia tem a respeito das outras ideias que são diferentes dela, e a emoção, que é o que deu origem àquele julgamento e àquela ideia. Então o pensamento vem, ele toca a minha emoção. Emoções, a imensa maioria delas, para não dizer quase que a totalidade delas, são inconscientes. São emoções que diz respeito ao meu passado. Então você pega uma obra dessa para ler, tem algo equivocado, ele sabe que está de acordo com a tua emoção. Quando você lê aquilo, ele te inspira aquilo ali, para que você entenda da maneira equivocada como você fez ontem. Aquilo te gera uma emoção, são reações físicas e mentais diante de qualquer fato ou circunstância, seja positivo ou negativo, que vai gerar o quê? Aceleração respiratória, aceleração cardíaca, descarga das nossas glândulas de uma maneira geral. Então mexe com você, mexe, e depois que a coisa mexeu, começa a formar ideias que eu já tinha, que estavam dormindo ontem, e que eu começo a ver essas ideias hoje, e que ele sabe das ideias quais são, e projeta essas telas mentais em mim. Então eu abro a porta para um clichê mental negativo. Então a gente tem que ser muito seletivo no que a gente vai estar lendo. Não seja pueril. Entenda como se
processa coisa no mundo espiritual. Para que, entendendo, você possa blindar essa porta para não ser influenciado, gente. Porque é assim que a coisa acontece. E depois que acontece, que é feito esse vínculo mental entre nós e eles, paciência, gente. Aí a coisa já se estabeleceu entre o plugue e a tomada, e eles ficam, ora apertam, ora afrouxam, ora aperta, ora afrouxa a influência. É isso que a gente estudou até agora, na influência espiritual sutil. E você fica na mão deles, entende? Ora mais influenciado, ora menos influenciado. Mas o intercâmbio mental predominante entre nós e eles. Então, quando ele fala isso aqui, entende? Que procurar ser seletivo na vida, e em busca da essência, do que é, em sua essência, que realmente é bom, porque de espírito obsessor de nada vem de bom, é nesse sentido. Você precisa ser seletivo. Jesus foi seletivo em tudo na vida dele. Em tudo. Nos grandes ensinamentos ele falava para as massas. Os ensinamentos que eram mais complicados ele falava para os 70. Nos ensinamentos difíceis ele falava para os 12. Quando a coisa era muito complicada ele falava só para mais 3, Pedro, Tiago e João. E na hora do vamos ver foi ele e a cruz. A gente também precisa ser seletivo. Não seja infantil. Cuidado no que você está lendo. E leia com muita atenção. Eu dou o exemplo do Chico, sabe? Chico, quando começou a ver Emmanuel pela primeira vez, Emmanuel chegou para ele e disse: olha, você realmente tem um trabalho mediúnico para fazer. Mas você vai escolher se você quer fazer ou se você não quer fazer. Aí ele disse: eu quero. Ele disse: não responda agora. Você pense, amanhã você vem aqui e me dá a resposta. Mas pense, porque depois que disser sim, vai ser sim. Chico foi, pensou, no outro dia voltou, Emmanuel chegou lá e disse: e aí? É sim, eu assumo a coisa. Mas me diga o que é preciso eu fazer para que eu seja bem sucedido. Ele fez 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E disciplina é uma coisa que a gente vai ver que está na nossa função executiva, que a gente chama de planejamento. A gente vai estudar, a gente já estudou isso aqui, ó, mas eu vou trazer de novo para você. E depois, Chico, você entendeu? Entendi. Então, olha, você vai começar estudando Jesus e estudando Kardec. Mas estuda, porque eu vou falar através de você. E tudo que eu falar que for contra Jesus e Kardec, você esqueça de mim e continue com Jesus e com Kardec. É isso que a gente chama de ser seletivo, sabe? Do mesmo jeito que foi para Chico, é para a gente. Está estudando Jesus? Está estudando Kardec? Porque se não está, está errado. É para estar. O resto é como Emmanuel falou, é passível de erro. Até os bons são passíveis de erro. Não são espíritos perfeitos, superiores, como a própria doutrina foi codificada. É aí que está a beleza da coisa, de você pegar aquele livro dos espíritos e, poxa, uma série imensa de espíritos superiores, entre eles Jesus fiscalizou tudo que está aqui escrito. É por isso que eu costumo dizer que de Jesus e de Kardec ninguém discute. Baixa as orelhas de burro e procura entender alguma coisa. Porque não tem o que discutir. Você tem que vencer a sua ignorância. Então vai estudar Jesus e vai estudar Kardec. Porque você estiver fazendo isso, o espírito inferior não vai estar do teu lado. Porque se tiver, ele vai ficar bom. Não tem boca. Às vezes as pessoas me perguntam: o que é que eu faço para me livrar do meu obsessor? Vai estudar Jesus e Kardec. Não tem como. A gente já estudou aqui que as 2 principais armas que você tem para influência negativa são
laborterapia e higiene. Laborterapia é trabalhar, é fazer isso que foi lido aqui hoje pelo Tasso. Dai a César o que é de César. É para trabalhar, então trabalha e respeita a lei. É aí que resume a lei de liberdade. Eu saber respeitar a lei daquilo que eu estou servindo, que eu estou compartilhando com os outros. Então não reclama. Está dizendo que é errado, então vai lá e faz melhor. Se não pode fazer melhor, fica calado, mas não atrapalha. Entende? Então a gente tem que entender que é desse jeito. E que não adianta. Então tem que trabalhar. Se você não trabalhou, dançou. Está lá no livro dos Espíritos a respeito da lei do trabalho. A gente não tem direito a repouso? Tem. Porém, bom é o porém. Quando está repousando, você entra em contato mais direto conosco. Conosco do mundo espiritual. Ele não falou que era bom ou ruim, a escolha é sua. O que é que você vai estar pensando quando você não está trabalhando? Você sabe o que pensa, não foi eu que sei, o pensamento é de cada um. Então, pelo quilate do seu pensamento, você vai saber quem é que está te acompanhando. E não vem dizer que a coisa é difícil, porque não é. Hoje eu atendi uma paciente, ela veio por dor de retorno, atendi um mês atrás. Fazia 6 anos que ela não ia no consultório. Ela tratava de depressão comigo, já fazia uns 15 anos. Até que ficou bem equilibrado, coisa e tal. O paciente assim, ficou bem equilibrado, ele some. E sumiu, ficou tomando remédio, até que ele disse, eu acho que eu estou tomando remédio demais. Sempre aparece um para dizer coisa errada, né? Estou tomando remédio, diminui, tu tá boa já. A velha caiu nessa de boa, foi diminuindo, teve uma baita de uma crise de depressão, voltou lá, toda arrebentada. Equilibramos os remédios, eu falei, olha, e ela falando dos pensamentos, o pensamento castigador. Cada pensamento negativo, tu põe um positivo. Se é negativo, tu já sabe qual é o positivo. Então tu esquece o negativo, vai na direção do positivo. Entende? E ela vai fazendo. Ela hoje voltou lá, e toda feliz, né? Estou boa, doutor. Boa não, mas está equilibrado. No máximo. E nem deve estar muito. Mas eu já consigo, no lugar do pensamento negativo, botar um positivo. Você falou que eu não conseguisse fazer isso, eu estava boa. Eu acho que eu falei demais. Então, mas o importante é isso que eu quero que você entenda. Eu estou falando de uma depressiva crônica, idosa. Entende? Ela conseguiu. Se ela aqui não é espírita, não falando de religião, não sei de evangélico, não sei qual, apenas eu falei para ela, se você sabe que o pensamento é negativo, é porque sabe que ele é negativo, porque o positivo está ali. O positivo está mostrando que aquilo ali é negativo. Então você esquece o negativo e você cola no positivo. Seja seletiva. A véia fez, e conseguiu. Por que a gente que é um marmanjo aqui conhece a doutrina espírita não vai conseguir? Você sabe por que não consegue? Porque a gente vive em crença limitadora. Lá dentro a gente diz, eu não dou conta, eu não sou capaz. E aí você se limita e o que é inferior toma conta de você. Então trabalhe, é o primeiro arma que você tem para se libertar da influência negativa. O segundo é higiene. Entendendo por higiene, não higiene do corpo físico, também isso, mas higiene é um conjunto de regras e princípios que vai me trazer bem-estar físico, mental e espiritual. Então, quando a gente fala isso, entende higiene, é que você tem que ler coisas edificantes, é bem-estar físico, mental e espiritual. Quando você está praticando a higiene, não tem influência negativa junto com você. E se tiver, ele está ficando muito inquieto. Ele fica muito agoniado, porque aquilo perturba ele, sabe? Fluido bom não se mistura com fluido ruim, entende? E a gente está chamando ele para ir atrás do fluido bom, entende? É assim que a coisa acontece. Então, veja como é que se processa, para que você use as armas que estão ao seu lado para você vencer essas dificuldades. Você precisa ser seletivo. E quando a gente diz ser seletivo, a gente diz que você é capaz de tomar decisão. Decisão é eu analisar várias opiniões, ver a consequência de cada uma delas, para que eu assuma aquilo que é melhor para mim. Eu publiquei um negócio hoje, foi hoje que eu publiquei na rede, eu acho que vocês da Casa Espírita. Ore pelas decisões que você vai tomar, para que depois você não venha orar pelas consequências da decisão que você tomou. Eu achei lindo, sabe?
Nem sei quem me mandou isso, mas eu guardei e mandei para vocês. Ore pelas decisões que você vai tomar, para que depois você não tenha que orar pelas consequências da decisão que você tomou. Grava isso na cabeça, tá? Porque tomar decisão é isso, é você ser seletivo. Eu escolhi isso para a minha vida. E faz, planeja, monta as disciplinas que você precisa praticar para que você atinja aquele objetivo. A gente precisa fazer isso. Se você não é uma pessoa que sabe tomar decisão, você jamais vai ser uma pessoa seletiva. Jamais. A gente faz isso nas coisas mais simples da nossa vida, do dia a dia. Jesus já alertava a gente quanto a isso, sabe? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Então mostra que você é capaz de fazer no pouco, na conversa que você tem com a sua esposa, com o seu esposo, na educação que você está tendo dentro de casa e está compartilhando com seus filhos, na conversa que você está tendo com seus amigos, nas escolhas que você está fazendo, nos ambientes que você vai frequentar. Então, é das pequenas coisas que você vai mostrar que você é grande. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Foi assim que Jesus falou. E ele sabia muito bem o que falava. E é como eu digo, hein? Acredito em Jesus. Não vá discutir com ele. Porque ele foi muito taxativo também quando ele disse outra frase que é impactante. O que ligados na terra será ligado no céu. O que será que a gente está ligando na terra? Porque aquilo que eu estiver ligando na terra, eu vou estar ligando no céu. Essa história de eu arrumar licença moral e dizer, mas eu vou fazer só hoje. Eu vou fazer só uma vez. Dançou. A coisa é complicada, sabe? Eu atendi, hoje o meu dia foi ótimo. Eu devia ter trazido tudo para casa espírita. Tudo para casa espírita. Há umas semanas atrás eu atendi uma paciente que já era minha, que estava equilibrada, está bem, está tendo medicação, dizendo que ela voltou toda desestruturada, que pegou o marido com o outro. Nova, tem um filho. Ele não aceitou, chegou no quadro depressivo, voltou tudo. A gente ajustou a medicação. E ela perguntou, e agora, doutor? E agora você vai fazer a sua escolha. Ele, não sou eu que vou escolher, é você que vai morar com ele, não sou eu. Eu falei, qual é a chance dele me trair de novo? Ele, você quer trabalho de neurociência para isso ou que bom? 330 vezes a chance de trair novamente. Eu fiz, o quê? E está lá, veio o vídeo, está aqui. O cara explica isso tudo. Mas assim eu não vou voltar bem. A escolha é sua. Você me perguntou, eu disse. Quando foi hoje, o marido veio. Eu estou deprimido. Minha esposa esteve aqui, que é minha ex-esposa. E ela está preocupada porque a chance de eu trair ela novamente é grande. Eu digo, e foi eu quem disse. Mas como foi eu quem disse? Ela me perguntou, eu dei o trabalho, está aqui. Então 330 vezes a chance de trair de novo. Jamais eu vou falar isso agora. Agora é que você está levando um pé na bunda, né, meu filho? E amanhã? Você, quando casou com ela, fazia 18 anos, você jurou que não ia fazer nunca isso. E fez. Então, leia o trabalho. Seja honesto. Converse com ela. Entende? Peça perdão. Faça alguma coisa em teu benefício e em benefício do teu casamento e do teu filho. Ela vai escutar? Não sei, rapaz. Eu estou falando para você, tu tem que fazer a tua parte. Então, essas coisas você tem que entender. Mas são 330 vezes a chance de trazer. Isso é trabalho de neurociência. Parece brincadeira, mas não é. A coisa é séria. E se você quiser ser feliz na vida, entende? Você tem que saber o que você está fazendo. Pode perdoar? Pode. É bonito perdoar? É bonito. É bonito. Você tem condição de assumir as consequências? É aí que está a tomada de decisão. Você quer analisar várias opiniões, não é a sua só. São opiniões que sejam de trabalho seletivo. Para que você possa tomar uma conduta correta, uma conduta pensante, e não uma conduta desejante. É totalmente diferente o que eu desejo do que deve ser certo, gente.
O que eu desejo é meu sistema de recompensa. Eu desejo aquilo que vai me motivar, porque aquilo vai me dar prazer. É aquele momento, prazer. E quando eu não estou dando prazer, eu estou sentindo a falta, o vazio e a dor. Então, eu vivo mais sentindo falta, vazio e a dor do que prazer. A pessoa passa o dia inteirinho para chegar de noite e comer um pedaço de chocolate, porque é chocolate. Então, ela passou o dia inteirinho sentindo a falta, o vazio e a dor. Para chegar naquele momento, botar o chocolate na boca, já está sentindo o vazio de novo. Já está acabando, será que não dá mais nem um pedaço? Entenda como que é a vida, quando você é presa no seu desejo. E aí vale desejo para qualquer coisa, desejo para sexo, para qualquer coisa. E o que é que acontece com isso? O que acontece, gente, é que nossos amigos, que ainda não conquistamos, sabem disso. Eles nos conhecem com isso. E vão trazer o que? Trabalhos que não são edificantes, nisso que a gente tem tendência a falhar. O que é que você tem que fazer para levar trabalhos edificantes? Como eu falei para o rapaz, meu filho, a chance do treino novo é essa. Acabou, não vem dizer que é esse. Isso é trabalho. Então se conheça, veja a sua fragilidade. Porque mesmo se você voltar com ela, se brincar, você vai pisar na bola de novo. E vai pisar de uma maneira mais sem vergonha ainda. É assim que a coisa funciona. Então precisamos começar a ser seletivos nas pequenas coisas, para que depois eu leve isso para as grandes coisas na minha vida. E à medida que eu estiver sendo seletivo nas pequenas coisas, eu vou estar educando esses amigos, que ainda não conquistamos, que vivem nos influenciando. Esses amigos, que a maior parte deles são nossos amigos simpáticos, que são tão ruins e tão bons quanto eu sou. Então conhece a você mesmo, praticando esse autoconhecimento que a gente tanto divulga, para que você saiba ter autocontrole diante daquilo que você sabe que tem tendência a falhar. Fica com o teu autocontrole aceso. E esse autocontrole vem de autodisciplina, que é onde está a nossa volição. É a nossa força de vontade, para que a minha vontade seja atuante naquilo que eu sei que eu posso construir. Então, tudo começa da base de você ser seletivo e edificante. É isso que eu tenho que fazer. Porque senão eu vou dar muito burro na água. É como ele fala aqui: livros mediúnicos dos obsessores poderá despertar clichês mentais negativos que estavam no nosso inconsciente. E olha, acho que a gente vai ver na próxima pergunta isso. Uma das fases que a gente tem mais facilidade para ser implantado o clichê mental negativo é na primeira infância. Quando a gente vê no livro Consolador, Emmanuel dizer que a primeira grande educação da pessoa é dos primeiros 7 anos. Quando você vê os trabalhos de neurociência mostrando que a fase de conquista do filho é de 0 a 2 anos, conquista do teu filho, para ele ter você em um exemplo. Quando vem a neurociência e mostra que você, até os 4 anos, você começa o seu filho monta o hábito de saber que ele precisa aprender a aprender, que ele não é dono da verdade, que ele precisa praticar dever e não seguir o instinto dele, até 4 anos. Quando eu sei que só é a partir dos 6, 7 anos que eu tenho capacidade de abstrair pensamento e começar a ser um pouquinho dono do meu livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio começa com 6, 7 anos. Até então, eu tive esse tempo todo a oportunidade de ser educado. Será que nós estamos educando nossos filhos de 0 até 6 anos? Ou será que a gente está passando essa educação para os outros? Porque a coisa mais comum hoje em dia é você passar a paternidade ou maternidade para uma babá, para uma creche, para alguém que cuida. Na melhor das hipóteses, eles vão passar para minha mãe, para a avó, o que não é bom. O que não é bom. Vó, ele é condizente com tudo que é coisa errada que neto faz. Ele fez uma coisa errada, ai que bonitinho. Mas é inteligente, meu netinho, tá entendendo? Então, em lugar de educar, é permissivo a coisa. Ah, mas é minha avó. Não interessa, ela vai amar como neto e não como filho. Quem tem que amar como filho é você, e a mãe vai fazer o bem, ela vai fazer o bem como neto, ela vai te contrariar.
Você vai dizer, meu filho, faça isso, a avó vai dizer, não faça. Esse menino é desse jeito, foi eu quem criei, faça desse jeito. Aí fica por isso. É isso que eu tenho que entender, sabe? As coisas são desse jeito. Então que eu tenha muita prudência, porque a fase mais fácil de ser montado clichê mental negativo é na primeira infância. E eles plantam e se afastam, porque sabem que amanhã está na mão deles. Porque a criança, quando está de 1 a 6 anos, ela ainda não teve atividade social predominante sobre a familiar. Isso vem da segunda infância. A criança de 1 a 6 anos ainda não teve caracteres sexuais secundários, que é na adolescência. Que junto com esses caracteres sexuais secundários, surgem os instintos das vidas anteriores. E aí é que a coisa começa a ficar boa para eles. Porque ele planta a coisa na infância. Quando começa a relembrar instintivamente da vida de ontem, o clichê já está lá. Ele toca no clichê, acende a lei. Toca no clichê, acende a lei. Entende porque o adolescente gosta tanto de contrariar? Porque ele é tão orgulhoso, tão prepotente, tão cheio de si. Entende como é que ele já se acha? Toda adolescente acha que o pai está passado, já está velho. Isso é coisa de velho, né? O importante sou eu, é a nossa patroa, são os meus amigos. Ele não percebe que ele está tendo uma influência negativa, que muitas vezes vem de vidas passadas, que a partir dali vai desvirtuar todo o caminho edificante que a própria vida nessa encarnação deu para ele. E a gente precisa ter prudência com isso, porque é aí que eles plantam esses clichês. E depois que esses clichês negativos estão no nosso consciente, é como ele fala, confundindo a edificação moral diante não só da doutrina, mas da própria vida. Porque não é todo mundo que estuda a doutrina, eles têm outras religiões, é a própria vida. Então, você passou por isso. Olha você na sua infância, como foi, na sua adolescência, como você se comportou. Olha no começo da sua vida adulta, os erros que cometeu. Todos nós adultos sabemos que precisamos edificar uma criança ferida, que sempre existe em nós, e um adolescente rebelde. Esse é o princípio de toda psicoterapia. Sarar a criança ferida e educar um adolescente rebelde. Você tem que olhar para trás, ver que você era aquilo naquele momento. E você tem que saber se perdoar das besteiras que fez. Tem que se perdoar, sabendo que você pode ser uma pessoa melhor e já está fazendo melhor hoje. Então, fazendo melhor hoje é motivo de você se engrandecer e ser feliz. O importante é o aqui e agora. Eu vou pagar na vida, não pelo que eu fiz ontem, na sua totalidade. Porque de ontem para hoje eu já melhorei alguma coisa, eu já corrigi alguma coisa. Eu vou pagar a partir de agora. Eu já melhorei meus erros de ontem. Eu já não sou daquele jeito. Eu já mudei. E eu posso mudar mais. E quanto mais eu mudar, menos eu vou estar devendo das besteiras que eu fiz. E é assim que a gente tem que se entender. Porque na vida, como ele diz aqui, é tudo uma questão de escolha. E quando a gente fala questão de escolha, a gente fala de tomar decisão. Você vai escolher as opiniões que você vai seguir. É por isso que a gente tem que aprender que a gente está sempre escolhendo na vida. Tem uma frase que diz que a vida é feita de escolhas. Não é assim? Você não já ouviu falar disso? Você já deve ter falado isso. A vida é feita de escolhas. Então, que escolhas eu estou fazendo agora? As que eu fiz ontem eu já sei quais são. Não tem que ficar com culpa do cara disso. A gente tem que ser igual a Paulo de Tarso. Depois que viu as besteiras que fez, matou Estevão, perdeu a Abigail, se olhar, bateu. Senhor, o que queres que eu faça? Porque o que eu já fiz eu sei que foi tudo errado. Então o que é que você quer que eu faça a partir de agora? O que vale é a partir daqui agora. Entende? E fazendo melhor aqui agora já está resgatando o Deus. A gente chama isso de lei de amortização. Essa lei não sou eu que estou inventando. Tem no livro Nos Domínios da Mediunidade.
O Aulos explica para o André Luiz desse jeito, entende? Na vida é assim, você vai fazendo coisa errada e vai botando ficha negativa. E vai fazendo errado e haja ficha negativa, o negócio cresce, tá entendendo? Até que você sofre com aquele negativo que você está fazendo, e sofrendo você olha e diz, estou errado. Não dá para fazer mais isso. Então eu vou mudar. Então você vai mudar de opinião. Você vai tomar decisões diferentes. Você vai dizer que vai se controlar para não fazer o que é negativo, porque aquilo não presta. E ao mesmo tempo você vai começar a fazer o que é positivo. E quando você está fazendo o que é positivo, você está dando ficha positiva. Cada ficha positiva que você põe, você tira uma negativa. Então quando você está amortecendo as suas imperfeições, você ganha porque você não põe ficha negativa. Você ganha porque você está botando ficha positiva. E você ganha porque cada positiva tu tira uma negativa. Então fazer o bem você ganha 3 vezes. Para a sua imortalidade. É mais fácil, melhor e menos trabalhoso fazer o bem do que você ficar no caminho vicioso do mal, botando ficha negativa e olhando, puxa, mas é ruim, hein? Eu estou fazendo, hein? Nego sabe que é ruim, sabe que não é bom e continua fazendo. E já nem tem mais prazer para fazer aquilo. E quando você começa a não ter prazer mais para fazer o que é negativo, a gente chama isso de tédio. É o que aconteceu com o nosso irmão Gregório. 800 anos governando as trevas. Só fazer negativo. Nos últimos 50 já não tinha mais prazer para aquilo. Cansou. Entrou em tédio. Aí a mãe dele, anjo superior, veio e disse, chegou a hora de trazer meu filho para mim do bem. E é assim que a vida acontece. Até quando a gente vai ficar alimentando em cada um de nós clichês negativos? Até quando? É uma questão de escolha. É uma questão de decisão. É uma questão de pré-frontal. É uma questão de você pensar, de raciocinar. Dizer, pai, eu vou parar de ser esse piloto automático que eu vivo só pelo desejo, motivação e prazer, sentindo falta, vazio e dor. Vou parar com isso? Espera aí. O que é que eu estou fazendo da minha vida? É nesse momento que a gente chama que é um momento de solitude. Não é solidão, é solitude. É uma das coisas mais bonitas que a gente tem na vida. É você parar e dizer, agora eu vou me ver. O que é que eu estou fazendo? Sou eu comigo mesmo. Não é solidão que você sente angústia. É uma solitude que você vai sentir prazer para se conhecer. E a partir de você se conhecer, você se melhorar. É uma questão de escolha. É isso que ele está falando. Depois é feita essa pergunta para ele. Pergunta se a obsessão sutil pode ocorrer na infância a partir de jogos violentos e filmes de desenho animado? Sim, é uma estratégia das sombras. Veja que tem jogos e filmes de horrorizar. É para matar quanto mais gente melhor. E faz mais pontos quem mata com mais crueldade. Os desenhos animados, em suas expressões, mostram ódio, inveja e malícia. Veja o desenho do Pica-Pau, sempre passando a perna dos outros e induzindo as coisas. Quem não assistiu o Pica-Pau? Quem não riu com o Pica-Pau? Então, pois é. Todo mundo se delicia por causa da astúcia. Então a astúcia faz parte de você. Não é bonito isso? Você saber que você tem isso dentro de você? Pois é, rapaz, olha como a gente tem coisa ruim para poder controlar. No fundo a gente gosta de passar a perna no outro. Isso traz prazer para a gente. E o que é interessante, sabe? Isso é documentação de neurociência. Quando você faz uma coisa errada que te dá prazer, o teu sistema de recompensa lá no núcleo accumbens, que é onde está, libera a dopamina, ele acende. Ele acende com prazer negativo. Você sente um contentamento danado fazendo o que é errado. E quando alguém passa a perna em você, você gosta de passar nos outros, sente prazer. Mas quando alguém passa a perna em você, a área do cingulado anterior dorsal, que é onde está a angústia, da dor, acende. Então você fica sofrendo porque alguém te passou a perna.
Isso vale para inveja, para tudo que é coisa, sabe? Para crueldade, do mesmo jeito. O que é que acontece? Eu escuto isso direto no consultório. Eu falo para o doutor, vamos fazer alguma coisa positiva, vamos ler, assistir na televisão. Doutor, só assiste aqueles programas lá, não sei de onde, que só tem sangue, só tem guerra, tiro, não sei o que lá. E ele tipo uma pessoa rica, né? Quando fala. É desse jeito, tu ri da gente. Gosto. Depois vai para o consultório porque está sofrendo. Está com quadro depressivo, está com quadro demencial. Fazer o quê? Não sabe que é negativo, mas Deus sente prazer. É interessante porque às vezes fala alguma coisa, isso é muito, costumo falar muito em brincadeira. Né? As pessoas fazem as coisas maliciosas, né? E dizem que é brincadeira. Né? Conta piada, dizendo que é brincadeira. Eu sempre falei isso em casa. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. E incomoda as pessoas quando a gente fala isso, sabe? Ah, não, mas era brincadeira mesmo. Não, é fundo de verdade. Isso que você fez, essa piadazinha, no fundo você aceitou isso e por isso você está passando adiante. Se isso não fosse teu, não te pertencesse, você nem ia lembrar disso. Mas a emoção disso que é negativo, que ficou de uma forma de uma piadinha, de uma brincadeirinha, é porque está dentro de você. Você é isso. Querendo ou não, é. Pratique autoconhecimento que você vai chegar lá. É assim que a gente começa a entender as coisas. Porque é como ele fala aqui, sabe? Eles conseguem fazer isso e já fazem na infância, como eu estou falando, porque isso fica gravado, o clichê está lá. Não vai apagar aquilo. Para apagar aquilo, você tem que fazer um trabalho todo positivo, consciente que aquilo é negativo, para você fazer o que é positivo. Você tem que ter uma atitude consciente. A criança só começa a ter livre-arbítrio depois de 6, 7 anos. É quando ela começa a abstrair pensamentos, usar da razão. É quando ela começa a mostrar que é uma pessoa consciente. Consciência é a capacidade de entender, julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Até então a criança não tem essa consciência que a gente está falando. Ela pode ter a consciência do ponto de vista de estar acordada, contactuando com o meio, mas a consciência moral, que é isso que eu estou falando, ela não tem. Ela só vai ter depois de 6, 7 anos. E depois que a coisa acordar nela, esse clichê menor negativo, ela tem que trabalhar conscientemente que aquilo é negativo para que ela faça o que é positivo, para inibir aquele negativo e formar um positivo. Tirar as fichinhas negativas e começar a botar as fichinhas positivas. Tu acha que é fácil isso? Não é, meu. É muito trabalhoso. Mas é muito trabalhoso mesmo. Até a maioria daqui é tudo velho, não dá me dar, mas eu tenho dificuldade para poder fazer essas coisas, gente. Entende? Então, porque a gente tem um pouco de maturidade e saber que muito disso aqui aconteceu conosco na nossa infância. Eles sabem usar isso em favor deles, em detrimento de nós e da educação que a gente está tendo. Entende? Porque a maior conclusão é isso que ele fala aqui logo a seguir, como eu vou passar, não está aproveitando a coisa. Esses estímulos inocentes vão produzindo clichês mentais negativos que depois, na adolescência e vida adulta, serão utilizados por esses mesmos espíritos que perseguem desde a infância. Não tenha dúvida que as sombras atuam intensamente em todas as áreas. E como fala todas as áreas, é todas as áreas mesmo, tá entendendo? Você tem que entender que você acha que existe alguma coisa que o homem pensa, fala ou faz que está fora da lei de Deus? Pensa se você pode ter um pensamento que vai fugir da lei de Deus. Se você conseguir fazer isso, Deus já não é perfeito. Ele é passivo de falha. Porque você fez algo que não estava diante dos olhos dele. Deus não está sendo onipresente na tua vida, nem está sendo onisciente. Então, entenda uma coisa, gente. Entenda. Tudo que existia em você, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, na sua esposa,
tudo que existir, existe uma lei de Deus. Desvio de sexualidade, tem lei de Deus. Inveja, tem lei de Deus. Ruindade, crueldade, maledicência, tudo tem a lei de Deus. E você tem que ser um pouco esperto para saber que você também tem seus preconceitos, mas você tem que vencer seus preconceitos e tem que conversar com tudo aquilo que aconteceu na tua vida. Uma das grandes dificuldades que eu tenho nessa casa espírita é de falar de educação sexual. Porque se plantou alguma coisa dentro dessa casa que isso é uma ofensa. Não deve falar. Não deve falar de jeito nenhum. Não deve falar de política, não deve falar de coisa errada. Como que não deve, meu? Você pega o livro de libertação, está lá o filho do Saldanha, não é do Rio Saldanha, está lá preso numa situação deprimente, que o hospício. Vocês não conheceram o hospício? Eu acho que os mais velhos que eu já devem ter conhecido. Eu morava de frente, eu tinha 10 anos, fui morar de frente para o hospício. Só tinha a minha casa, o hospício e uma igreja. Os doidos fugiam, a igreja estava fechada, eles entravam na minha casa. Era uma delícia, nunca tive problema com doido nenhum. Eu acho que é por isso que eu gosto de doido até hoje. Não tive problema. É desse jeito. Mas você pegar uma criatura daquela, botar no isolamento, meu filho, ficam ali semanas. Fezes, urina, sem roupa, um ambiente fechado, sem luz, um cheiro horroroso. Pois é, chegou o Alves, espírito superior, que estava ajudando a resgatar a Gregório, não é qualquer um, senta lá onde estava a criatura, com os 12 obsessores do lado dele, ele totalmente demenciado, e ele pede licença para fazer uma prece naquele ambiente. E ele faz a prece. A luz é tão intensa que sai dele, que não só aquele ambiente fica repleto de luz, mas as outras células em volta também. E ali está a presença de Deus, ajudando a libertar aqueles 2 obsessores, que era a mãe e a esposa dele, que tinham morrido. E lá eles acordam e despertam para ter consciência que morreram. E lá o nosso amigo encarnado começa a ter lucidez, que ele é um ser humano, que ele está preso ali, que ele nem sabia mais que estava preso. Não existe ambiente onde a lei de Deus não consiga penetrar. Dá para entender isso? Então, quando o teu filho ou alguém te chegar com alguma pergunta que vai mexer contigo, às vezes te deixando de calças curtas, respira fundo, pede a Deus ajuda, porque aquilo vem também para você vencer seus preconceitos e ser educado. Tenha a boa vontade de levar alguma experiência para aquela criatura que levou aquele questionamento, mas faça isso de coração, porque eu te garanto que um Aulus vai aparecer na tua vida e vai trazer luz para a tua consciência e para a tua razão, e você vai responder coisas que você nem imaginava que poderia sair da sua boca. É assim que a gente entende as coisas e começa a se melhorar. Então não deixe as crianças ficarem com essas situações, porque eles vão plantar esses clichês com uma malícia imensa. E você tem que ter a visão da coisa para não deixar isso acontecer. Começou a vir uma ideia negativa, eu sempre falo, gente, linguagem corporal todo mundo entende, mas a criança fala a partir de 1 ano e 8 meses, 2 anos, ela está falando frases. E quando ela fala frase, ela está dizendo o instinto dela. E o instinto dela você tem que educar. E educar daquela forma que a gente viu aqui quando a gente estudou a educação familiar. Né? Dizer o não porque não, o sim porque sim, porque você também está aprendendo sim numa referência superior, que é a religião que você tem. Você mostra para o seu filho que você não é perfeito, que você trabalha, que você está melhorando e que ele também precisa se melhorar. E quando você morrer, porque a tendência é você morrer primeiro que seu filho continuar tendo a luz da religião, para continuar mostrando sim para a vida dele. É dessa maneira que a gente vai se educar e vai educar os outros em nossa volta, sabe? Porque eles sabem trabalhar.
Eles trabalham desse jeito. E eu preciso ter uma visão nova do mundo espiritual que Deus permitiu, saber usar dessas armas para vencer minhas dificuldades e ajudar aqueles que Deus colocou, pelo menos sob o mesmo teto, levando coisas educativas para ele. Para que as minhas coisas negativas não venham também tomar conta da negatividade dos meus filhos. Porque se você vive do seu preconceito, do seu vício, dos seus erros, se você não conversa isso com você e continua fazendo errado, você está contaminando todo o seu lar com aquilo que é errado. E aí você vai ser responsável não só por você, mas pelo seu lar. Porque o espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então, isso que acontece são oportunidades que a vida vai estar dando de você fazer o bem. Não fica dizendo, mas só tem planeta de prova e expiação e só tem coisa negativa. Não, não é que só tem coisa negativa. Tem oportunidade de você fazer o que é positivo. Fazer o bem. Faz que nem a velha depressiva que chegou lá hoje, doutor, agora eu já sei o que é negativo, eu vou lá e faço o que é positivo, eu consigo, eu estou curado. Não está exercitando só. Então faz o bem diante do mal. Não deixe que o mal fique impedindo você de fazer o que é certo. É assim que a gente vai se melhorar e ajudar os outros. Muita paz a todos. Aos amigos que ainda não conquistamos, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo amigo deles, fazei que eles brilhem diante dos olhos no raio de esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada que tem a natural. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o caminho. Fazer-lhes compreender que os seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras passadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Aqueles irmãos que se encontram desencarnados e que ainda não têm consciência de que não fazem mais parte do mundo. Pedimos ao Pai que nós possamos exercitar essa reforma íntima